E tá gravando, teste, áudio ok, câmera ok. Quando vocês começarem a gravar vídeo, vocês vão ver a importância de conferir 2 vezes ou 3 vezes se as coisas estão saindo como você quer que saia, porque depois você grava a porcaria do vídeo e o negócio não gravou, entendeu? Salve pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal, obrigado por vocês estarem aqui presentes, deixe seu like, inscreva-se no canal, se eu não falar isso o Matheus da edição me mata, então deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, que isso é extremamente importante para o algoritmo do YouTube. Eu sei que todo mundo pede isso e eu sei que provavelmente 95% de vocês não vão fazer isso. Então, você aí que faz parte dos 5% das pessoas que colaboram com os produtores de conteúdo, clica aí no negócio que está aí embaixo do vídeo, no joinha, que você ajuda bastante. Eu sei que eu tenho desaparecido um pouco aqui do YouTube, mas vou tentar aparecer mais vezes. Eu tenho postado muito aqui no meu canal sobre cortes, né, dos podcasts que eu vou. Mas eu vou tentar aparecer aqui mais vezes, eu sei que vocês pedem, então estou aqui tentando fazer isso, tá? E nesse vídeo aqui eu quero contar para vocês o que é o RD, tá? O que é o RD, por que eu criei o RD, por que eu desenvolvi o RD, tá? Qual que é a lógica do RD, da onde que surgiu a ideia do RD, e para onde que eu penso em levar o RD, tá? A ideia principal é apenas contar essa história. Se você não sabe ou se você já sabe, espero que isso contribua de alguma forma para você, tá? RD, para quem não sabe, é o reservatório de dopamina, é um produto que eu tenho de assinatura, é um clube de assinatura que eu criei em janeiro de 2022, eu e um colega, eu e 2 sócios na realidade. E lá, em janeiro de 2022, o intuito do RD era pagar meu aluguel. Eu tinha a ideia de pagar o meu aluguel com um clube de assinatura. Pensei, pô, se eu colocar 1.000 pessoas até o final do ano de 2022, eu consigo tranquilamente pagar o meu aluguel e ter uma renda extra, né? Então eu criei um clube de assinatura chamado de Reservatório de Dopamina. O objetivo inicial do Reservatório de Dopamina era ensinar neurociências aplicadas ao dia a dia. Então, basicamente, era pegar alguns artigos científicos, explicar esses artigos científicos, organizar esses conhecimentos de uma forma estruturada. Mas, para minha surpresa, e de fato foi uma surpresa, o RD começou a se transformar numa coisa monstruosa e relativamente assustadora no início. Porque eu tinha o objetivo de colocar 1.000 pessoas dentro desse produto e a gente hoje, que eu estou gravando esse vídeo dia 12 de julho de 2022, nós batemos 23.000 pessoas. Então, acho que minha expectativa foi alcançada. Acho que eu estava com a expectativa um pouco baixa, tá? E vou tentar explicar aqui para vocês o porquê que tem tantas pessoas entrando no RD, porquê que o RD se transformou em um dos maiores produtos de assinatura do Brasil em 6 meses sem eu gastar R$1 de tráfego pago. R$1 de tráfego pago. Por isso que o Instagram me derruba toda hora. Sem eu gastar R$1 de tráfego pago, a gente colocou em 6 meses 23.000 pessoas dentro de um produto de assinatura. Tá? Por que isso começou a acontecer? Bom, vou tentar listar aqui os meus motivos, tá? Do porquê que isso provavelmente aconteceu. Bom, o RD começou então com uma ideia de colocar alguns vídeos sobre neurociências e comportamento. Inclusive, eu estou com eles abertos aqui. A gente começou em janeiro com 4 vídeos. Um eu falo sobre corrida e cigarro, porque eu conto a minha história de... Eu fumava, né? Eu fumava bastante cigarro na graduação. E eu conto a minha história como que eu consegui diminuir o meu comportamento de fumar cigarro usando a corrida. E eu tento relacionar isso com alguns estudos de neurociências que mostram que ter outros comportamentos habituais saudáveis tendem a diminuir a força reforçadora de um comportamento habitual disfuncional, como por exemplo fumar. Depois disso eu fiz um vídeo chamado A Montanha. Nesse vídeo, A Montanha, eu explico sobre a importância que é você vencer alguns obstáculos como se fossem montanhas. Então você vence aquela resistência, consegue subir aquela montanha
e ao chegar no topo daquela montanha você acaba olhando um horizonte que quem não subiu aquela montanha não consegue enxergar. Você deve conhecer pessoas que têm um determinado conhecimento em algum tipo de assunto e essas pessoas enxergam a vida de um novo jeito. Elas enxergam a vida de uma nova forma. Tá? Isso são pessoas que conseguiram escalar uma determinada montanha e uma vez que você vence aquela resistência, você enxerga o mundo por uma outra ótica. Afinal de contas, agora você está num outro momento, num outro ambiente. Nessa metáfora da montanha, o que seria uma montanha? Um livro. Um livro é uma montanha. Quando você vence uma montanha, quando você vence uma resistência, quando você vence um livro, quando você lê um livro, quando você entende o conteúdo do livro, quando você consegue organizar, né, organizar a sua estrutura acadêmica que está dentro daquele livro e absorver isso para você, você consegue enxergar a vida por uma nova perspectiva, tá? Você consegue enxergar a vida por uma nova perspectiva. Então, isso foi esse vídeo A Montanha, mostrando a importância que tem os estudos. Os estudos são extremamente importantes e vocês precisam cultivar o hábito de estudar, tá? O terceiro vídeo é um vídeo chamado Qual é o seu suco? Que talvez seja o vídeo que inclusive deu origem a esse quadro aqui, né? O vídeo Qual é o seu suco? Que é basicamente um vídeo onde eu explico um experimento de um neurocientista chamado Wolfram Schultz, que foi ele que determinou como que funciona o sistema dopaminérgico. Ele fez isso em macacos, mostrando e caracterizando um fenômeno chamado predição de recompensa. Predição de recompensa é basicamente uma das principais funções do neurotransmissor dopamina, que é basicamente a dopamina ela aumenta quando você prediz que vai alcançar alguma determinada recompensa. Pode ser, sei lá, algum tipo de vício, pode ser algum tipo de hábito funcional, pode ser algum tipo de recompensa específica. Então, quando você percebe ou quando você organiza na sua cabeça a possibilidade de receber uma determinada recompensa, você acaba disparando dopamina. Então, isso que eu explico nesse vídeo aqui, que é um experimento publicado na Journal of Neuroscience do Wolfram Schultz, é um alemão, tá? Na aula 4, a gente fala sobre dinheiro, tá? Nessa aula 4 a gente fala sobre dinheiro e nessa aula eu explico a importância de vocês ganharem dinheiro. Afinal de contas, muito provavelmente, principalmente os alunos de psicologia, aí, talvez tenham aprendido na graduação que a gente não ganha dinheiro. Tá? A galera da psicologia talvez tenha aprendido na graduação que a gente não ganha dinheiro. Na realidade, a psicologia vai ser e já é, se não a profissão do futuro. Afinal de contas, os problemas em saúde mental e saúde mental está cada vez mais raro. Né? Saúde mental, na realidade, saúde mental em dia está cada vez mais raro, então os psicólogos, psiquiatras e profissionais da área de saúde mental terão campo de atuação, infelizmente. Tá? E aí você observa, obviamente, a pandemia agravando tudo isso. Tá? Ao contrário do que talvez tenham ensinado você na graduação, você pode ganhar dinheiro vendendo, atendendo paciente, né? Eu não entendo por que alguns psicólogos acham feio cobrar ou acham feio ganhar dinheiro apresentando algum tipo de proposta terapêutica para o paciente, ao passo que qualquer médico ganha dinheiro com isso. Tá? Então, nesse vídeo eu falo sobre isso, eu falo sobre a importância de você, sim, capitalizar o seu produto que você está vendendo, seja um atendimento psicoterapêutico, seja um curso, seja fisioterapia, seja um atendimento nutricional, seja uma aula de educação física, seja você profissional da área que você for, você tem que sim capitalizar em cima, afinal de contas você estudou anos para isso. Então, as profissões hoje precisam começar a se valorizar cada vez mais, caso contrário,
quem vai precisar de um terapeuta vai ser você no futuro, porque você está trabalhando igual um cavalo e não está conseguindo ter segurança financeira e saúde financeira. Depois disso a gente continuou gravando outras aulas, né? Em fevereiro a gente tem uma aula sobre roupas, sobre a importância de você se vestir de acordo com o contexto que você está. Isto é, não vai atender um paciente de regata, né, meu? Pelo amor de Deus, de camisa de time de futebol, vai numa entrevista de emprego de bermuda. Porra, aí você complica a minha vida, né? Então eu sei que aparentemente são aulas simples, mas, meu, para muitas pessoas isso nunca foi um conteúdo que essas pessoas chegaram a ter. Então, a gente fala sobre isso também no RD. Afinal de contas, o RD é um produto de desenvolvimento pessoal e profissional. As pessoas acham que eu só falo de dopamina lá dentro, que eu menos falo de dopamina. Acho que tem umas 2 aulas só sobre dopamina, o resto é só sobre outros assuntos. Tem uma aula sobre onde busco artigo científico, tem uma aula sobre como dormir bem, um guia completo de higiene do sono, tem uma aula sobre o que a pornografia faz no cérebro, tem aula sobre a melhor forma que encontrei de estudar, como falar em público. Essa aula de como falar em público é muito importante para o desenvolvimento profissional de vocês. Afinal de contas, um grande limitante na vida de vocês vai ser o medo de se expor. As pessoas que têm medo de se expor, isso trava elas do ponto de vista profissional. Trava elas do ponto de vista profissional. Quantas oportunidades você que está aí me assistindo não perdeu? Quantas oportunidades você que está aí me assistindo já perdeu por não falar? Às vezes o sucesso, pessoal, é uma junção entre sorte e preparo. Se você estiver preparado no momento que a sorte cruzar o seu caminho, você muito provavelmente obterá sucesso. O problema é que quando a sorte cruzar o seu caminho, você tem que falar com ela. E quem que é essa sorte? Sei lá, meu, uma entrevista de emprego, um colega do seu pai, um colega da sua mãe que tem uma empresa, uma possibilidade de um conhecido que você tem que trabalha numa área ou que conhece outra pessoa e você se acanha, você se esquiva, você recua frente a essas situações e eventualmente a sorte nunca mais vai bater na sua porta porque você fica fugindo dela. Então, essa aula de como falar em público é uma das aulas de longe mais importante e aplicável do RD. Tem uma aula sobre a neurociência da meditação Mindfulness, uma técnica de meditação extremamente importante para o controle de ansiedade e regulação emocional, um amplo amparo científico, tá? É uma técnica bastante interessante, também chamada de atenção plena. Nessa aula aqui a gente fala bastante sobre os sistemas atencionais também, tá? Como você jogar a sua atenção para o momento do aqui e para o momento do agora. Técnica Mindfulness muito utilizada por terapeutas cognitivo-comportamental. Tem uma aula sobre se somos monogâmicos ou não, uma aula bem interessante, bem maneira. Tem uma aula chamada Fure Sua Bolha Homeostática, que ali eu demonstro a importância de você eventualmente ter picos de estresse ou de ansiedade que sejam adaptativos para você, que o seu sistema consiga se adaptar. Afinal de contas, a homeostase não é o equilíbrio, ao contrário do que você aprendeu na aula de biologia. Homeostase é a manutenção dos parâmetros vitais relativamente constante e isso é ajustável, tá? A pressão arterial homeostática de um maratonista é totalmente diferente da pressão arterial em homeostase de um sedentário. Esses padrões eles se regulam, tá? E quando você vai submetendo o seu organismo a diferentes tipos de pequenos estresses, você regula a sua homeostase para uma maior funcionalidade do organismo. Aí a gente tem série de outras aulas, a gente já está com 27 aulas, tá? 26, 27 aulas. Além disso, está tendo aulas de capítulos desse livro aqui, Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso, do Mark Baer, que é hoje o livro-texto de neurociências mais usado aí em qualquer tipo de pós-graduação em neurociências. Além disso, bom, então essa era a ideia inicial, né? Era eu dar aula lá dentro para explicar neurociência e comportamento para todo mundo, usar a psicologia, o comportamento e as neurociências de uma forma geral para desenvolvimento pessoal e profissional. Só que começou a existir, começou a entrar muita gente, começou a entrar gente e batemos 1.000 pessoas em, sei lá, 10 dias, e depois bateu março e tinha 10 mil pessoas, bateu abril tinha 15, e hoje a gente já está com 23, e as pessoas começaram a se encontrar em parques, em bibliotecas e fazer
piqueniques para estudar, para ler, e começaram a se organizar em clube do livros paralelo e RD Networking, as pessoas começaram a trocar pacientes e se indicar e criou um grande organismo, né? O RD começou a virar um organismo e começou a se perpetuar de forma orgânica. Eu acredito que se hoje eu sair daqui e sumir da internet, o RD provavelmente vai continuar se perpetuando. Tem pessoas que entram lá por curiosidade, muitas vezes achando que só vai ter conteúdo sobre dopamina, e acabam ficando lá dentro por perceber que o que menos tem lá é conteúdo sobre dopamina na realidade. Né? Tanto é que a taxa de reembolso do RD é uma das menores que a gente já que a gente teve como informação aí do pessoal da Hotmart, é 1%, 1,5% de pessoas saem do RD. Então, ou pedem reembolso, né, no caso. Então, dito isso, a gente começou a abrir o RD para outras áreas. Então, hoje o reservatório de dopamina não é mais só um produto de neurociência e comportamento e desenvolvimento pessoal de uma forma geral, né? Como, por exemplo, com essas aulas de roupas, com essas aulas de como vencer o medo de falar em público, etc. O RD também hoje tem um módulo de finanças. Tá? A gente tem um módulo de finanças com o Rafael Lara, um assessor de investimentos experiente. Ele está com um módulo de finanças dentro do RD, onde a gente tem aula sobre renda fixa, a importância de uma reserva de emergência, CDBs, debentures, etc. Essas aulas estão subindo lá, provavelmente quando você ver esse vídeo já vai ter essas aulas lá. Então, além disso, a gente começou a atacar esse outro problema que principalmente jovens adultos hoje têm, que é uma má gestão financeira. Então perceba que você é um indivíduo que está aqui, e o RD é um produto que está cercando você de todos os lados para que você consiga ascender pessoal e profissionalmente. Tá? Além desse módulo do Rafael Lara, a gente também está subindo um módulo de nutrição com o Lincoln Almeida, um nutricionista experiente também, produz muito conteúdo, muito curso aqui na internet, onde a gente vai ter o básico de nutrição, macronutriente, micronutriente, cálculo calórico por cima, né? Obviamente você tem que sempre ter que procurar um profissional para orientar você com essas coisas, mas lá a gente vai oferecer o mínimo de conteúdo para você entender o que é uma gordura saudável, o que não é, o que é comer muito, o que é comer pouco, ter mais ou menos uma noção de quanto você está ingerindo de caloria, pelo menos por cima. Afinal de contas, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade são fator de risco importante para o desenvolvimento de diversas doenças, tanto do ponto de vista físico, como diabetes, problemas cardiovasculares, dislipidemias, etc., mas também como do ponto de vista psiquiátrico, devido à grande associação entre sobrepeso, obesidade e também diabetes, né, e dislipidemias, com depressão, ansiedade, etc., insônia também e tudo mais. Então, a gente está tentando, né, eu vou tentar trazer pessoas para dar um módulo sobre exercício físico, né, técnicas de treino também. Claro que sempre nesses módulos a gente recomenda que você procure um profissional para orientar você. No entanto, lá a gente está conseguindo fazer um compilado de informações que podem ajudar você, pelo menos assim, de forma mais ampla. Tá? Então, a priori, a gente tem aulas de neurociência e comportamento, desenvolvimento pessoal. Então, tem aula como manejar o ciúme, ciúme patológico, relacionamento, organização de agenda. Tem uma aula só para organizar agenda e otimizar tempo. Tem aula de como dormir bem. Então, como ser menos impulsivo, como racionalizar mais, usando técnicas da terapia cognitiva comportamental. Tá? O RD, vale ressaltar, ele não é um produto que substitui qualquer tipo de intervenção profissional. Eu sempre deixo isso extremamente claro em tudo que eu falo e quando falo do RD. Ele não substitui uma terapia, ele não substitui um nutricionista, ele não substitui um assessor financeiro, ele não substitui um treinador, ele não substitui um médico. Tá? No entanto, ele te dá uma carga de informações que você pode adquirir na internet, eventualmente você teria mais tempo para encontrar, de forma mastigada e entregue para você, para que você use isso de alguma forma para melhorar a sua vida pessoal, profissional. Além disso, o RD, o reservatório de dopamina, começou a virar um estilo de vida, onde os adeptos, onde os membros do RD começaram a perceber que ali
eles estavam encontrando uma comunidade de pessoas que por muito tempo sofreram um certo tipo de opressão por determinados grupos sociais, que são pessoas que gostam de estudar, cara. Pessoas que estão ali no RD são pessoas que gostam de estudar, são pessoas que gostam de se cuidar, são pessoas que gostam de ter rotina, são pessoas que gostam de valorizar o sono. Acredito que o grande sucesso do RD se dê por isso, por ser um local onde as pessoas encontram amparo e conseguem ter como cerne do seu desenvolvimento a identidade de grupo e principalmente entender que não estão sozinhas. Afinal de contas, esse tipo de pessoa, esse moleque, essa menina, esse jovem adulto, esse adulto que normalmente manifesta esse tipo de comportamento de chegar mais cedo em casa, de não encher a cara todo final de semana ou todos os dias da semana, de não ficar comendo um monte de porcaria, de querer treinar mais, de querer organizar sua vida, de querer poupar dinheiro. Não, eu vou poupar meu dinheiro, eu vou investir meu dinheiro, eu não vou trocar de carro, eu não vou ter o carro do ano, eu quero cuidar, eu quero ter saúde financeira. Essas pessoas, em vários grupos sociais hoje, são menosprezadas, sofrem bullying, são isoladas. Não, você é fresco, querer voltar para casa essa hora. Bebe isso daí, meu, você tem que fumar, dá um peguinha, dá só um peguinha. Essas pessoas perceberam que existem outras pessoas que são assim também. Afinal de contas, no ambiente social, muitas vezes essas pessoas estão em casa, assistindo Netflix, sozinhas, e muitas vezes se questionando. Se questionando, falando assim, pô, mas eu tô errado. O Carlão tá certo. Eu sempre uso o Carlão de exemplo, não sei porquê. O Carlão tá certo. Eu tinha que sair beber. Eu tinha que sair dar um peguinha. Porque tá todo mundo lá. E ninguém gosta de fazer o que eu gosto de fazer. Logo, eu estou errado. Né? Se o grupo está indo para um lado e eu fico aqui, eu me destaco. Nesse caso, negativamente. Quando surgiu o RD, as pessoas começaram a entender que existem outras pessoas que também se importam em ter saúde financeira, que também se importam em ter saúde mental, que também se importam em ter saúde física. E que isso não era problema. E que isso não era motivo de chacota. Que isso não era motivo de tentativa de bullying. E essas pessoas começaram a se indicar e conversar umas com as outras. Então, o RD, a equipe inteira, nós somos apenas uma cola social para pessoas que estavam tentando se encontrar e não se achavam. Ou você acha estranho uma pessoa assinar um produto e encontrar outras pessoas que também consomem aquela empresa num parque de diversão domingo à tarde para ler um livro e correr? Ou você acha que é normal uma pessoa assinar um produto e fazer uma camiseta daquele produto? Você consome, você já comprou, por exemplo, um produto na Americanas ou na Magazine Luiza? Provavelmente já, né? Você já fez uma camiseta da Americanas ou da Magazine Luiza? Ah, vou fazer uma camiseta da Americanas aqui, é legal, eu gosto da Americanas. Não, do RD o pessoal fez, por conta própria. Encontros, clube do livro, clube de leitura de artigo científico, clube de exercício físico, clube do yoga, clube da meditação. As pessoas começaram a se organizar por saberem que existem outros tipos de pessoas com os mesmos objetivos. E frente a esse momento atual, onde o trabalho, o estudo, a organização, a rotina, o relacionamento, né, a leitura, a gente não lê mais hoje, ninguém mais lê hoje. Nesse contexto social onde estão empurrando o que é um comportamento dito como cool para outro lado, emerge o RD. Emerge o RD. Quase como se fosse um grito de desespero de pessoas que estavam procurando por um lugar assim. É isso que explica 23 mil pessoas em 6 meses entrar num produto. É isso que explica.
Eu não falo, eu explico 2, 3 artigos, mal falo sobre dopamina. Agora eu tenho falado muito sobre ambiente. O Lara tá botando um monte de aula, o Lincoln vai botar 10 horas de aula lá dentro sobre nutrição. A gente vai ter profissionais da educação física dando aula de educação física. Quero tentar trazer o Paulo Musi para dar aula de medicina. Quero ter um módulo de psiquiatria. São pessoas que querem estudar, que querem se aprimorar, que querem se desenvolver, que querem chegar aos seus 40 com uma saúde, com uma conta cheia, uma conta gorda, com previsibilidade, não correr atrás do próprio rabo, não ficar gastando mais do que ganha, porque existe um acoplamento muito próximo entre status social, status socioeconômico, não social, e saúde mental. Eu chamo a atenção aos psicólogos e as psicólogas que estão me assistindo para olhar para os seus pacientes e perceber quantos deles o motivo ou um dos motivos do problema psicológico não é falta de dinheiro ou falta de organização financeira. Porque a pessoa tem que trabalhar de madrugada, a pessoa tem que dar plantão, a pessoa não sei o que, a pessoa não sei o que, fica ansioso, não sei o que, tem que aguentar o chefe e tal. Então, essa não era a ideia original do RD, mas se transformou na ideia atual do RD. Construir e atacar no bom sentido. Qualquer tentativa que um adolescente, que um adulto jovem ou que um adulto e até mesmo uma pessoa da melhor idade tenha de fazer cagada com a própria vida. Esse é o objetivo do RD. No momento que você for fazer cagada com a sua vida, você vai ver uma aula do RD e isso vai impedir, vai bloquear o seu comportamento de ser executado, modulado que você foi por aquela determinada aula. Então aquela pessoa que tinha a oportunidade de falar em público e queria resultar num grande avanço na sua carreira profissional e pessoal, e ela não ia falar em público, ao assistir a aula sobre como falar em público, ela foi lá e falou em público. E isso ajudou muito ela no desenvolvimento pessoal e profissional. Eu diria, pessoal, que o RD é quase um movimento contracultural ao movimento contracultural. Vocês sabem que na década de 90, 80, mais 2000 ali, existiu um movimento chamado contracultura. E não vem ao caso aqui exatamente as especificações, mas de termos maiores, assim, não somos igual aos nossos pais. A gente vai fazer o que a gente quer, somos livres e vamos tocar o barco aqui do nosso jeito. Maneiro, produz muita arte, é gostoso, mas vocês têm que tomar cuidado quando vocês entram nisso de forma literal. Porque os nossos pais, muito provavelmente, trabalharam das 7 da manhã às 18 da tarde durante 45 anos, formaram 3, 4 filhos numa faculdade, construíram uma casa, têm um carro na garagem e são aposentados. Ninguém inventou a roda. Eles tiveram constância, eles tiveram organização. E constância, fazer aquilo várias vezes. Hoje você vê as pessoas enriquecerem muito rápido, perdem um pouco a cabeça, pregam um monte de luxo na internet e você começa a achar que a sua vida tem que ser daquele jeito. Você começa a achar que 10 pau de salário já não é bom. Você começa a achar que você precisa trabalhar 2 horas no dia. Você começa a achar que o seu chefe é um imbecil. Você começa a achar que os seus amigos não sabem de nada. Você começa a achar que a sua família está enchendo o saco, né? E você perde um pouco a noção de que se você trabalhar por 25 anos poupando um pouco de dinheiro, tendo uma relativa sabedoria do ponto de vista de investimento, tanto eventualmente em algum business ou na bolsa mesmo, em uma renda fixa, alguma coisa assim, você provavelmente vai se aposentar muito bem. E provavelmente vai estar bem blindado, se souber diversificar isso. Então, não deixe que esses movimentos, esses barulhos sociais de hoje tirem de você uma coisa muito importante, que é o senso de constância, o senso de organização, o senso de planejamento, o senso de execução. A internet hoje é muito rápida, é muito veloz. Quem imaginaria que o Facebook iria morrer? O Facebook
O Face, talvez vocês não estejam percebendo o tamanho disso, pessoal. Eu chamo a atenção aqui para vocês. Talvez você não perceba o tamanho disso, mas o Facebook acabou. Quem aqui usa Facebook? A minha mãe usa Facebook. Facebook hoje tem um pessoal um pouco mais velho, que compartilha foto de Nossa Senhora de Aparecida com um bom dia e umas borboletas ao fundo. Esse é o público que está no Facebook. Não tem nada de errado, mas morreu o Facebook. O Instagram é o próximo. Depois vai ter outra rede social. E essa outra rede social provavelmente não vai durar muito. Se você for ver redes sociais que existem na China e na Índia, é um black, porque lá as questões de patente são diferentes. Então é muita coisa. Muita rede social. Muitos tipos de celulares. Você acha que é só Android e iOS? Lá tem um monte de coisa diferente. E isso logo, logo vai ser migrado para cá. Vai chegar em nós. Então se você eventualmente quer começar, não, mas eu vou, tem tempo, eu vou não sei o que, cara, você vai ficar refém dessa velocidade. Já sai um iPhone 14, depois o programa do banco já não funciona no 6, você não pode mais usar o 6. É obsolescência programada. Você sabe o que é isso? Tem data, tem validade. Se você não conseguir, você é empurrado. É como se você estivesse num espaço temporal e uma hora a parte de trás bate na sua bunda e te empurra para frente. O que é isso? Se você depende de rede social e não saiu do Orkut, morreu o teu negócio. Se você depende de rede social e não saiu do Facebook, morreu o teu negócio. Em breve, se você depende de rede social e não sair do Instagram e for para outro e for se atualizando, morreu o teu negócio. Aí vocês ficam ganhando dinheiro e torrando dinheiro, correndo atrás do próprio rabo, e vocês vão se ver com 55 anos tendo que fazer dancinha no aplicativo para conseguir ganhar dinheiro, para conseguir chamar atenção. Então eu falo isso várias vezes, eu já disse isso várias vezes nos meus stories no Instagram. Os próximos 5, 8, talvez 10 anos é o momento para você fazer a sua vida. É o momento para você organizar, planejar, executar, corrigir erros, fazer uma boa reserva de emergência, fazer uma boa reserva financeira, cuidar da sua saúde. Afinal de contas, hoje a gente só vê assim, ó, obesidade, sobrepeso, depressão, ansiedade estão em curva para cima. A sociedade está caminhando para um lugar que não é nada agradável. Ah, Wesley, você é muito pessimista, cara. Isso daí é pessimismo seu. Tá bom. Se você acha isso, você acha que essa pandemia estourou por quê? Por exemplo. Isso é superpopulação na China, superpopulação na Índia, animais convivendo com pessoas. Eventualmente, doenças eclodem desses contextos. A agricultura está cada vez mais difícil. Hoje tem determinadas uvas que não existem mais para fazer determinados vinhos porque o planeta está aquecendo. Hoje tem determinados tipos de café ou grãos que... Quanto que era uma granola na época que você era menorzinho? Hoje é 40 pau um quilo de granola. Por quê? Porque é difícil conseguir alguns grãos. Eventualmente terão lugares no mundo que vai ter que ter migração. Isso foi um artigo que saiu na The New England Journal of Medicine, devido ao clima estar aquecendo. Já tem pequenas ilhas que as pessoas têm que migrar, estão batendo na porta da OMS para conseguir, da ONU, perdão, para conseguir que a ONU dê algum lugar, porque a pessoa teve que sair porque o mar subiu. Tem lugares que vai ser quente, não vai dar para morar. Tem pessoas que caem na rua no Rio de Janeiro, porque foi uma cidade que não foi nada planejada e bate 50 graus de calor no verão. Você vai querer morar num lugar assim? Você vai querer morar num lugar com a sua mãe idosa, seu pai idoso, num lugar que faz 60 graus? Porque não tem árvore, só tem calçado e concreto? A política do jeito que está, você acha que os governantes vão organizar cidades com plano de urbanização e florestamento? A Amazônia está cada vez mais derrubada, Rondônia nem existe mais. Mato Grosso praticamente não tem mais Amazônia em Mato Grosso. Eu não sei se vocês têm minimamente noção, pessoal. Eu não estou sendo pessimista. Peço desculpa se eventualmente eu estou assustando alguém. Na verdade, eu estou tentando
alertar você o que eu sempre pensei. Depois que eu comecei a estudar. Aqui tem vários livros de aquecimento global aqui. Esse Próximos 100 Anos, A Terra Inabitável, tem um chamado A Espiral da Morte, do Cláudio Ângelo. Eu posso ser um pouco paranoico, posso ser, mas quando eu vejo o cenário para onde as coisas estão caminhando, cada vez comidas mais hiperpalatáveis, gordura em tudo que é coisa, alimentos orgânicos e alimentos saudáveis cada vez mais inacessível, postinho de saúde é majoritariamente pessoas com doenças crônicas não transmissíveis. Você sabe o que é doença crônica não transmissível? Obesidade, diabetes, doenças totalmente evitáveis, segundo a OMS. Hoje a gente satura o sistema público de saúde com pessoas que poderiam evitar esse tipo de doença. A obesidade é uma doença, segundo a OMS, totalmente evitável. E consequências da obesidade, diabetes, dislipidemia, né, colesterol alto, etc., é o que lota o sistema público de saúde. Doenças totalmente evitáveis, com estilo de vida, intervenção interdisciplinar e principalmente educação sobre aquilo. O meu pai, quando tinha os seus 40 e poucos anos, trabalhava numa empresa, ele trabalhou 30 e poucos anos na mesma empresa. Ele tem diabetes tipo 2. Ele comia, não sei se vocês sabem se esse é o nome, pudim, né? Lá no Rio Grande do Sul chama de pudim. E tomava 1 litro de Coca-Cola todo dia. Quando ele foi a primeira vez medir a glicemia e descobriu que tinha diabetes, ele estava quase cego. A diabetes dele, a glicemia sanguínea, a glicemia dele estava 500, quase 600. O normal é menos de 100. Estava 6 vezes mais alto. E ele não sabia, pessoal. O meu pai não sabia, porque ele estava preocupado em criar 2 filhos. Ele não sabia que não podia comer açúcar naquele nível, um pudim, 1 litro de Coca-Cola normal todos os dias. Todos os dias ele comia. Todos os dias, sério mesmo, todo dia. Minha mãe não sabia que não podia fazer, porque não tinha acesso a esse conhecimento. Então, eu acho que o RD começou a expandir por conta disso. Por conta disso, tá? Por conta de pessoas que entenderam o que está acontecendo e saíram do automático. Vocês ficam só no automático, aí vocês se dão conta com 40 anos, ganhando R$ 1.500, morando com o pai e a mãe, e não tem nem noção do que vão fazer da vida. E se você está nessa situação agora, não se preocupe. Agora é hora de você começar a agir. Mas eu acho que esse foi o jogo que trouxe ao RD. Eu vou nos encontros do pessoal, eles se reúnem sozinhos, cara. 200 pessoas, 130 pessoas em Brasília, 250 pessoas em Florianópolis, 110 pessoas em São Paulo. Eles se reúnem sozinhos para se encontrar e eu vou eventualmente nesses eventos. E eu sempre faço uma pergunta. Você que está nesses eventos deve ter visto eu perguntar: como é que você me conheceu? Para ter uma noção de onde foi. Foi podcast, foi YouTube, foi Instagram, foi aonde? Sabe o que o pessoal fala normalmente? Um amigo me recomendou. Aí me perguntam, a galera do marketing me pergunta: Eslin, por que você não usa tráfego pago, cara? Eu uso tráfego pago. Meu tráfego pago é você que está me assistindo. Porque o conteúdo de fato tem relevância e você vai falar pro seu amigo. Você é meu tráfego. Eu não preciso de tráfego, porque o conteúdo de fato impacta. É um conteúdo que tira você do automático. Você pode não concordar com muita coisa que eu falo. Você pode falar: mas eu não concordo desse ponto. Mas você não pode ser burro de discordar de tudo por causa de uma ou duas situações. Isso é burrice. Você está jogando fora um modulador ambiental muito importante, que tem uma noção muito grande de algumas coisas, por conta de um evento. É tipo você não gostar de tênis porque a bolinha é verde do jogo, né? Outra coisa, cara, eu sempre uso o jogo de tênis de exemplo aí nas aulas. É Carlão e tênis. O que tem na minha cabeça, meu? Tem umas aulas do RD que eu falo de jogar tênis também. Eu nem jogo tênis, velho. Da onde que vem isso? Enfim, whatever. Então acho que esse foi o grande jogo.
Pessoas que perceberam que precisam sair do automático. Pessoas que perceberam que precisam acordar para a vida. Pessoas que perceberam que o mundo, e principalmente o futuro, aparentemente será totalmente instável. E você precisa tentar torná-lo o mais previsível possível. Ok? Então, muito obrigado aí, pessoal do YouTube. Se você quiser eventualmente entrar no RD, a gente tem o link aqui embaixo na descrição. E vai lá, temos finanças, nutrição, em breve educação. Talvez quando você ver esse vídeo já vai ter vídeo sobre treinamento e educação física. E obviamente tem neurociência e comportamento aplicado ao desenvolvimento pessoal e profissional, ministrado por mim. Certo? Obrigado pela sua atenção e até a próxima.